Primeira delas aí, o mapa traz o recurso disciplinar. O Código de Ética também traz o recurso disciplinar no artigo 59. O mapa no artigo 4175 e 472 já começa falando do recurso. E aí uma pegadinha de prova é pressupostos de admissibilidade do recurso disciplinar. O mapa traz para a gente 4 pressupostos para que seja admitido o recurso disciplinar. Não está no Código de Ética dessa forma, mas no mapa está, então cuidado. Primeiro deles, tempestividade. O recurso tem um prazo improrrogável. Se você não faz o seu recurso em 5 dias úteis, perdeu. Ou seja, pressuposto de admissibilidade do recurso, primeiro deles, tempestividade. Tem um prazo certo. Se perdeu, já era. Legitimidade para recorrer. É justamente a legitimação do recorrente para interpor. Foi você que foi punido? Você tem, então, competência para impetrar o recurso? Legitimidade para recorrer. Interesse recursal. O recurso tem que ser útil e necessário. Útil e necessário para julgar o fato que está ali em discussão. E, por fim, cabimento. A previsão legal. Tem previsão legal no artigo 59 seguinte para você impetrar recurso? Tem. Então, esses pressupostos de admissibilidade do recurso podem vir na sua prova. Você vai lembrar tempestividade, legitimidade para recorrer, interesse recursal e cabimento. Só para você se ligar. E dentro dessa ideia, só para a gente pegar aí uma informação, uma relação a respeito do recurso, você deve lembrar que o mapa, ele traz de forma mais clara um pouquinho sobre recurso. Então ele fala assim, olha, vamos supor que a autoridade que aplicou sanção lá do artigo 45 foi o chefe do gabinete militar. O chefe do gabinete militar aplicou uma sanção. O PM recorreu. Senhores, aquela mesma ideia. O mapa traz para a gente que o efeito do recurso ele vai ser suspensivo até a decisão de primeira instância. Decidiu em primeira instância, está aqui no artigo 480. Acabou, ativa a sanção. Então, se o PM recorreu para o comandante-geral, que é a primeira instância, o chefe do gabinete militar, primeira instância, comandante-geral. Se fosse o chefe do Estado-Maior, primeira instância, comandante-geral. Aqui também nós temos 2 instâncias. Por quê? Porque a primeira instância vai ser para o comandante-geral, a segunda instância vai ser para o governador. Dentro dessa ideia, o recurso tem um efeito suspensivo até a decisão de primeira instância. E o mapa utiliza para a gente, no artigo 473, parágrafo 4º, que o recurso até a primeira instância tem um efeito suspensivo e devolutivo. Suspensivo porque não pode ativar a sanção. E também ele é devolutivo porque ele devolve a decisão, no exemplo aqui para o comandante-geral. Ele devolve a decisão para a autoridade superior. Efeito suspensivo e devolutivo na primeira instância. Passada a primeira instância, o comandante-geral concordou com o chefe do gabinete militar, passou a primeira instância, já pode ativar a sanção. O militar continua podendo recorrer à segunda instância? Pode, ele recorreu então para o governador do estado. Mas o efeito do recurso? Efeito devolutivo somente. Só para você lembrar então, o mapa traz expressamente, no parágrafo 4º do artigo 473, o efeito suspensivo e o efeito devolutivo do recurso disciplinar. Traz também a possibilidade da primeira e segunda instância. Cuidado aí, porque o mapa também traz o exemplo. Vamos supor que quem aplicou a sanção foi o comandante-geral. A primeira e única instância recursal nesse caso vai ser o governador. Se nós estamos falando que o comandante-geral aplicou a sanção e a possibilidade do militar recorrer para o governador do estado e o militar recorreu, aqui está sendo a primeira instância então. E não tem segunda instância a mais. E a única e primeira instância nesse exemplo, se o comandante-geral aplicou a sanção, é o governador do estado. E o mapa traz isso aí. E o examinador pode cobrar na prova. Então, cuidado com essas informações. É só você lembrar. O recurso tem um efeito suspensivo até a decisão de primeira instância. Mas pode ser que, na exceção, nós só tenhamos uma instância. Porque se o comandante-geral puniu, só tem uma instância, que é o governador. É a primeira e única instância. E toda vez que nós falamos em primeira instância, o efeito ainda é suspensivo e devolutivo. Vamos falar de prescrição. Prescrição está no seu artigo 508. Prescrição da ação disciplinar é a perda do direito de punir do Estado. Prescrição, prescreveu, acabou, não posso punir mais. Como que vai ser olhada essa prescrição, senhores? Preste atenção.
Como regra geral, o mapa traz para a gente que a prescrição da sanção, a prescrição da transgressão, ela vai acontecer da data do cometimento da transgressão e ela vai ser observada até a data da ativação da sanção. Como regra geral, então, se da data da prática da transgressão até a data da ativação da sanção, se passar o tempo determinado pelo mapa, prescreveu. O parâmetro, como regra geral, é a data do cometimento da transgressão até a data da ativação. Como regra geral, o mapa traz para a gente no inciso 1 que a maioria das transgressões disciplinares vão prescrever em 2 anos. Então, se eu cheguei atrasado para o serviço, a administração tem até 2 anos para me punir, entre a data que eu cheguei atrasado e a data da ativação da sanção. Se foi ativada depois, prescreveu, o Estado perdeu o direito de punir. Ok. Começam as exceções. A sanção disciplinar vai prescrever em 4 anos quando ela for decorrente de demissão ou reforma decorrente de deserção. Cuidado com o prazo do EMENG. O EMENG traz para a gente que o militar vai ser submetido à PAD. O EMENG traz para a gente que o militar vai ser submetido à PAD num prazo de até 5 anos quando ele for capturado ou quando ele se apresentar. É diferente do prazo prescricional, senhores. O prazo do EMENG é um prazo para iniciar o PAD. E aí, senhores, iniciado o PAD, nós vamos trabalhar com a prescrição, porque a prescrição no caso de deserção começa a contar quando iniciado o PAD, que aí, no caso, a prescrição vai acontecer em 4 anos. Ok? O EMENG traz para a gente que o militar tem 5 anos para ser submetido à PAD depois que ele se apresentar ou for capturado. Ok, é um prazo para o processo ser instaurado. E aí nós temos um prazo de prescrição desse crime de deserção. Esse prazo é de 4 anos. Nas demais sanções disciplinares que acarretam demissão ou reforma, esse prazo então é de 5 anos. Então nós temos o prazo regra geral de 2, o de 4 e o de 5. E é isso que você deve atentar para a sua prova. Regra geral então, a prescrição vai acontecer da data do cometimento da transgressão até a ativação da sanção. Exceção, quando nós estivermos falando então da questão da deserção, quando nós estivermos falando da questão da demissão, quando nós estivermos falando do crime de falso, por exemplo, houve um documento falso. Essa prescrição no crime de documento falso vai começar a contar a partir do conhecimento do fato. Então é exceção, porque a contagem nesse caso vai ser modificada. Aí a contagem vai acontecer a partir do que descobriu que o documento é falso. Aí começa a contar então o prazo de prescrição. Então a regra geral é que ela começa lá na data do cometimento da transgressão. A exceção, nós temos esses casos aí a respeito da transgressão permanente, né? E um exemplo dessa transgressão permanente, o que quer dizer transgressão permanente é que a transgressão se prolonga no tempo. E ela se prolongando no tempo, ainda é como se a transgressão estivesse sendo cometida. É a mesma ideia do crime permanente, igual o tráfico de drogas. Por exemplo, se você está com uma sindicância e tem um prazo para entregar e você não entrega, enquanto você estiver de posse daquela sindicância, você está cometendo uma transgressão de não observar o prazo regulamentar. Então, no momento em que você entrega, é que vai começar a contar nessa transgressão permanente o prazo de prescrição. É a exceção, ok? Lembra da regra geral e a exceção tem aí algumas informações.